Salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes e hoje vamos continuar falando de Kimetsu no Yaiba. Teremos então o desfecho da luta de Inosuke Kanao versus Douma. No vídeo passado nós basicamente vimos ali com a chegada do Inosuke e também a descoberta de que o Douma foi o responsável pela morte do Inosuke, a morte da mãe do Inosuke. Nós basicamente vamos chegar no clímax máximo desse combate. Mas antes de realmente começarmos este vídeo, eu peço para que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para receberem os novos vídeos do canal. E então, bora para o vídeo! Bom, o Inosuke, basicamente, depois de descobrir que o Douma havia matado a sua mãe, simplesmente disse que iria mandá-lo para o inferno. E o Douma até fica um pouco surpreso por ver que alguém que havia sido criado por javalis, como o próprio Inosuke disse, aprendeu algumas coisas um tanto quanto erradas, pelo menos para a visão do Douma sobre não existir céu e inferno. Ele simplesmente fala de que são meras fantasias humanas, contos de fadas. E ele até mesmo começa ali se questionar e perguntar ali a Kanao e o Inosuke sobre basicamente as pessoas mais bondosas que vivem vidas virtuosas, no fim das contas são aquelas que mais vivem cercadas de problemas e tragédias. Enquanto quem simplesmente vive ali a vida ao máximo, enquanto as pessoas ruins que fazem o que bem querem, no fim das contas não acontece nada de ruim com elas. E pro Dom, essa ideia de que exista uma punição divina do céu ou um inferno é basicamente uma forma de impedir que as pessoas fazem aquilo que elas realmente querem, seja isso bom ou ruim. E ele, no fim das contas, acha que apenas pessoas fracas de espírito que pensam esse tipo de coisa, achando que os humanos são completamente patéticos. Só que o Inosuke, vendo de que o Douma acha que não existe um inferno, então o Inosuke vai fazer questão de criar um inferno particular para o Douma. Ele basicamente avança na direção do Douma com a raiva absurda por ele estar falando sobre a sua falecida mãe. Só que o Douma já começa ali a criar uma neblina basicamente de gelo, tentando aos poucos congelar os pulmões do Inosuke. O Inosuke começa a basicamente balançar as lâminas das suas espadas para espalhar ali o vento gelado da sua direção, quando basicamente a Kanao iria aproveitar essa brecha para atacar o Douma. Só que basicamente nas últimas ela acaba não sendo cortada ao meio pelo Douma, que só consegue arremessá-la para dentro de um lago. O Douma, que basicamente decide dar o fora daí por conta da morte do Akaza, e ele tem que resolver tudo isso. E ele, quando iria embora, simplesmente ainda deixa um pequeno brinquedinho, uma criança ali feita a própria imagem do Douma, só que de gelo, para que lute contra Kanao e Inosuke. Ele já até avança na direção do Inosuke, mandando vários e vários espinhos de gelo na direção dele, que começa a cortar junto também da Kanao. E por mais que seja apenas uma mera criação do próprio Douma, ela ainda assim tem um nível de poder bem comparável ao do Lua Superior número 2. E ele simplesmente já iria partir daí, quando no meio da luta o Inosuke até se distraindo com isso, quase que é atacado, enquanto ali a gente vê de que o Douma ainda observa de que o Inosuke ainda tem uma grande resistência, porque ele já inalou bastante desse ar gelado que o Douma está expelindo, mas ele ainda assim continua a lutar. O Inosuke até começa a correr basicamente de uma rajada de ar congelado que avança na direção dele, enquanto o Douma entende ali de que isso acontece basicamente por conta do quão afiados são os sentidos do Inosuke. Ele consegue basicamente, com o tato dele, reagir quase que imediatamente ao frio e assim consegue fugir. O Douma até fica um pouco surpreso porque nunca conheceu um espadachim assim, e até queria
queria que todos eles mostrassem as suas técnicas ao máximo possível para que ele conseguisse matá-lo sem muitos problemas, enquanto a Kanao tá tentando ir desesperadamente na direção do Dom, porque sabe que ele simplesmente vai fugir e eles ao menos querem aguentar mais um pouco, porque a única forma de conseguirem matar o Doma de uma vez por todas é mantendo ele ali, pelo menos só mais um pouquinho. Só que é justamente quando o Doma já começa a ir embora, ele cria mais um outro boneco seu de gelo para avançar na direção da Kanao, que começa a mandar vários e vários espinhos de gelo, não só na direção dela, como também na direção do Inosuke, fazendo vários cortes no seu corpo. O Inosuke que já começa a entrar um pouco em pânico com a raiva absurda, quando basicamente a gente vê de que o Doma indo embora, ao abrir a porta ele começa a ter o seu rosto completamente derretendo. E isso é basicamente o grande plano da Shinobu, porquê dela no fim das contas ter morrido. E sim, graças a Shinobu e ao seu sacrifício, o Doma vai se ferrar e muito, e ele mesmo entende. E aí basicamente que a gente tem um pequeno flashback da Kanao para explicar o porquê da Shinobu ter se deixado morrer, porque ela simplesmente vai ser a pessoa que vai morrer primeiro, porque ela vai injetar o seu corpo inteiro com um veneno absurdamente poderoso, e ela sabe de que sozinha nunca vai conseguir dar conta do Doma, então vai contar ali com a ajuda da Kanao, mas a primeira condição é de que ela não interfira no início, porque a Shinobu tem de ser devorada pelo Lua Superior número 2. Por mais que a Kanao até tente interferir nessa decisão dela, a própria Shinobu pede para ela esquecer todos esses pensamentos dela, porque é algo extremamente necessário para se derrotar o Lua Superior, principalmente alguém tão forte quanto o Doma, que a própria Shinobu fala de que seriam pelo menos no mínimo 3 pilares necessários para derrotar ele. Mas ela basicamente, graças às informações que a Kanae antes de morrer conseguiu, ela sabe de que o Doma é alguém tanto quanto guloso, digamos assim, que faria sim questão de devorar o corpo da Shinobu. E ainda mais se for alguém com um corpo extremamente atlético e saudável, e ainda por cima uma mulher, que a Shinobu entra em todas essas condições perfeitamente. E ela ali já fala que no sangue dela, em todos os seus órgãos, até as suas unhas, está cheio de veneno de glicinha, que é simplesmente aquela flor que espanta e pode até matar os Onis, e ela basicamente se auto-envenenou para matar o Doma. E ela sabe de que é impossível ela só matar o Doma com isso, eles vão ter que segurar ele ao máximo possível para que ele não mate ninguém nesse meio tempo. E é aí que entraria a Kanao. Ela vai ter que ganhar o máximo de tempo possível, por mais que o veneno já esteja ali extremamente pronto, já seja extremamente desenvolvido, ainda assim é um Lua Superior, e é o Lua Superior número 2. Então, isso ainda é um pequeno teste, pode ser que nem certo dê. Então, por isso que a Shinobu ela fica com todos essas precauções para lidar contra o Doma, e ela tem, por exemplo, cerca de 50 ml de veneno na sua espada, e também ali o corpo dela em cheio, ali imbuído inteiro de veneno, para assim atingir diretamente com a quantidade absurda de veneno do Doma. E é assim que ela, com mais ou menos cerca de 37 quilos, ela vai estar com 37 quilos do seu corpo puro de veneno. E isso é 70 vezes mais do que a quantidade letal de veneno para matar o Oni. E é por isso basicamente que a gente vê o Doma já entrando em desespero, caindo no chão. Seu braço basicamente acaba saindo fora, ele vendo
de que os seus ossos até mesmo estão derretendo, e ele entende agora de que o corpo da Shinobu estava tendo ali inteiramente bombeando veneno por tudo quanto era órgão, e ele comeu a Shinobu e assim ele está completamente envenenado. Até mesmo os bonecos de gelo que ele criou, que estavam lutando contra o Inosuke e contra a Kanao, começam a se destruir, e o próprio Inosuke acha de que seja algum tipo de armadilha, mas não é. E essa é basicamente a chance perfeita para que eles consigam acabar de vez com o Dom. Só que a Shinobu sabe de que ainda assim o veneno não vai dar garantias o suficiente para matar um Oni, e é por isso ali de que para Shinobu aumentar as suas chances de conseguir a vingança, ela se aliou então a Tamayo, a senhora Tamayo, para conseguir pesquisar cada vez mais sobre um veneno ainda mais absurdo. E ela ainda assim sabe de que por mais que essa quantidade de veneno que esteja correndo no corpo dela seja uma quantidade insana, ainda assim terão a todo custo de cortar a cabeça do Doma para pôr um fim de fato nele. Então o golpe final basicamente resta ali a Kanao. A Kanao que basicamente avança ali para fazer jus a todos os sacrifícios da Shinobu e da Kanai, para pôr ali um fim na vida do Doma, quando até o Inosuke avança na direção do Lua Superior número 2. Só que ele simplesmente, usando o seu Kekijutsu, ele cria uma estátua de espécie de Buda gigantesca feita de gelo na direção do Inosuke. A Kanao não esperava de que o Doma ainda tivesse uma técnica tão poderosa nesse ponto da batalha, e ele ainda assim, por mais que esteja aos poucos morrendo, detém ainda assim uma força extremamente esmagadora. Mas eles ainda assim têm que conseguir usar o máximo de tempo possível para segurarem o Doma e porem logo um fim na vida dele. E a Kanao, ela basicamente começando ali a notar de que a técnica do Doma está cada vez mais mal feita. Ele já mal está aguentando se manter vivo, então a técnica obviamente vai ter várias e várias fraquezas, e ela percebe de que isso foi no fim das contas uma mera cartada desesperada. E é aí então que ela basicamente lembra da técnica definitiva da sua respiração, da respiração da flor. Só que é algo extremamente perigoso, que como efeito colateral pode deixar ela permanentemente cega. Os olhos são basicamente extremamente delicados, porque os nervos e os vasos sanguíneos que estão presentes nos olhos são extremamente finos, então colocar um peso, uma pressão absurda neles é algo extremamente arriscado. Mas simplesmente perder a visão para Kanao é algo que é o de menos, porque ela mesma até se questiona do porquê a Shinobu falar isso, porque ela sacrificou a sua própria vida, e ela fala como se a Kanao não pudesse sacrificar a sua visão. Mas é um risco extremamente necessário, e a própria Kanao percebe quão gentil e honrada era a Shinobu, que mesmo sabendo que iria morrer ainda se preocupava com a sua pupila. E é basicamente aí que chega então em ação a respiração da flor em seu estilo final, os olhos escarlates equinociais. Ela simplesmente começa a observar ali o Inosuke sendo agarrado pela estátua de Buda de gelo que iria ser esmagado, e ela começa basicamente a observar completamente todos os pontos mais mínimos possíveis, os mínimos detalhes. Ela consegue ver tudo ao seu redor como se basicamente estivesse em câmera lenta. A pressão nos olhos dela até faz com que eles sangrem e fiquem extremamente vermelhos, mas ela ainda assim avança na direção da estátua de gelo, cortando ela completamente, quando ela ficaria agora cara a cara com o Doma para cortar a sua cabeça. Só que aí a estátua, ainda sobrando a sua cabeça, espere um ar gelado nas costas da Kanao, que ainda assim dá
tudo de si para tentar basicamente cortar a cabeça do Oni, mas os seus braços já estão sendo completamente congelados. Mas é aí basicamente que surge o Inosso, que é utilizando a respiração da besta, uma técnica completamente original de tudo que ele usou antes. Ele simplesmente, ainda estando agarrado pela estátua, ele arremessa as suas duas katanas deitadas na direção do Doma, simplesmente tentando cortar a cabeça do Oni. E sim, isso deu muito certo. O Doma, ele basicamente começa a perceber de que sim, cortaram a sua cabeça e acabou perdendo para alguém como a Kanao. E principalmente, na verdade, eles só conseguiram de fato ganhar do Doma graças a Shinobu. E no fim das contas, mesmo ela estando morta, ela conseguiu assim morrer. E ele basicamente vê de que será eliminado de uma forma tão patética, e no fim das contas ele vendo de que contribuía para o mundo, isso completamente uma verdadeira mentira, mas ele ainda assim querendo que esperem um pouco. Ele ainda não sabe se de fato chegou no seu limite. Ele ainda vê de que, por exemplo, o Muzan conseguiu superar uma das maiores fraquezas dos demônios, que era ter a sua cabeça cortada, e o Akaza chegou bem próximo disso. E o Doma até tenta, só que no fim das contas não vai adiantar de nada. O seu corpo já começa a se desintegrar completamente. E é basicamente aí quando ele percebe de que sim, ele irá morrer, mas ainda assim ele não sente nada. Ele nem sequer sente algum medo ou raiva por morrer. Ele simplesmente sempre foi assim. E ele mesmo lembra de que o pai dele basicamente tinha uma esposa, mas acabava ficando com várias outras mulheres, era um verdadeiro cafajeste, mas no fim das contas pouco se importava com a sua esposa, o que ela pensava sobre ele, mas basicamente por isso que a sua esposa, a mãe do Doma, esfaqueou ele, e depois disso ainda por cima se matou com veneno. O Doma, quando viu tudo isso, no fim das contas ele nem sequer ficou com raiva, ele só ficou com um certo desconforto, não ficou com raiva ou até mesmo tristeza. Ele simplesmente ficou com um mísero desconforto por ver que a sala estava toda suja de sangue. Ele ainda assim não era um demônio, mas já tinha uma frieza extremamente absurda. E até aí ele nunca se importou com isso, ele não sentia tristeza, solidão, dor, raiva e muito menos alegria. E basicamente quando ele fez 20 anos que ele se tornou um demônio. Ele viveu por mais de 100 anos, mas no fim as emoções humanas nunca foram nada para ele. Para ele é como se fosse uma mera ilusão, porque é algo que ele nunca conseguiu sentir, nem mesmo no fim da sua vida. Só que é basicamente aí que no pseudo pós-vida ele começa ali a ver a Shinobu questionando se ele enfim vai morrer, e agora ela ao menos poderá descansar em paz. E ele até questionando se ela é a Shinobu ou a Kanai, mas a Shinobu pouco se importa, nem sequer responde, porque não precisa ser lembrado por um miserável como o Doma. Então ela não tá nem aí, ela não quer dizer o seu nome. E o Doma até reconhece de que o poder do veneno que a Shinobu colocou no corpo do Doma tinha ali um poder absurdo que ele sequer sentiu ali. E ele no fim das contas percebe de que não foi derrotado apenas pela Shinobu, também pela Tamayo, que ajudando a Shinobu conseguiu desenvolver esse veneno. E no fim das contas o resultado foi extremamente ótimo, foi extremamente positivo para Shinobu, porque enfim pôde matar o seu maior nêmesis, podemos dizer assim. E até aí o Doma percebe de que no fim das contas ele acha de que vai ficar tudo bem,
porque no fim das contas ainda resta o Muzan, mas não seria tão bom apenas contar com isso. A própria Shinobu sabe de que ainda existem vários e vários caçadores, ela sabe que um dos seus aliados irá acabar com o Muzan, e até aí o Doma, basicamente olhando para ela, ele simplesmente passa a sentir algo bem estranho. E ele pode não ter mais coração, mas ele sente como se ele estivesse batendo. E ele, em um estado completamente psicopata, acha que está completamente apaixonado ali pela Shinobu. A Shinobu que fica completamente sem reação depois dessa. E até o Doma questionando se então eles irão ali para o céu ou o inferno juntinhos. Só que mesmo que ele questione ali se você quer ir para o inferno comigo, a Shinobu simplesmente manda vai pela sombra, desgraça. A gente simplesmente vê de que acabou completamente pro Doma, e enquanto isso a gente vê o Inosuke um pouco mais cansado e eufórico quando ele simplesmente pode de fato deixar tudo cair. Ele cai, enfim, a ficha dele. Ele simplesmente começa a perceber de que ele tinha uma mãe. O próprio Tanjiro falou pra ele de que no fim das contas todos temos mãe. E ele acabou sendo alguém, uma criança abandonada. O próprio Inosuke achou de que a mãe dele não gostava dele, mas no fim das contas foi uma situação que ela não teve escolha a não ser abandonar o seu filho, para que no fim das contas ele fosse salvo. E foi realmente isso. No fim das contas, ela sempre amou ele. O próprio Tanjiro faz questão de que fala ali de que a sua mãe, no fundo, sempre amou ele. E ela morreu basicamente amando ele. O Inosuke aos poucos começa a se lembrar das memórias de quando ele ainda era bebê e começa a simplesmente chorar. E enquanto isso a gente vê a Kanao de que perdeu parcialmente boa parte da sua visão, mas no fim das contas conseguiu concretizar a vingança da Shinobu e também da Kanai. Depois do fim da luta contra o Doma, a Kanao basicamente começa a perceber as consequências do uso quase que excessivo dessa habilidade ocular dela. Os olhos dela ficam bem danificados ao ponto de que ela fica quase cega, mas isso não é um dano tão grande assim comparado, por exemplo, ao sacrifício da própria Shinobu. Ela então até vê de que o enfeite de cabelo que a Kanai havia dado a ela está quebrado, e até aí ela pede ali desculpa pra ela, ela meio que tem ela como a sua irmã mais velha. Ela basicamente se desculpa por não ter conseguido chorar durante o velório dela quando ela morreu. Ela percebeu de que todo mundo estava chorando, mas no fim das contas ela não conseguia chorar, mas isso incomodava ela, porque ela lá no fundo realmente se importava com a Kanao. E ela ali, ela estava suando pelo corpo inteiro, mas não chegava a chorar. Mas ninguém ainda assim criticou ela, porque eles entendiam que ela estava sofrendo do seu jeito. E todo mundo foi extremamente gentil com ela no fim das contas, e ela acabou até por causa disso criando várias desculpas no seu coração por não ter conseguido chorar. E ela mesmo lembra do seu passado, de que quando ela chorava, ela apanhava, ela acabou ali apanhando bastante no passado, ela acabou sofrendo psicologicamente e fisicamente, então ela precisou tomar cuidado com o que fazia, e ela não iria poder chorar, senão algo ruim iria acontecer. No fim das contas, ela percebeu de que até por causa disso o corpo dos irmãos dela acabaram sendo deixados ali de lado completamente frios, de que eles de fato haviam morrido, e de que ela no fim das contas não conseguia chorar basicamente por medo do que poderia acontecer basicamente com as pessoas ruins. E agora ela mais uma vez pede desculpa, mas no fim das contas ela agora pode enfim chorar, mas dessa vez ela consegue. Ela se esforçou bastante, ela fez tudo que ela pôde, ela conseguiu até mesmo criar vários e vários amigos que até no fim das contas ajudaram ela, e assim se tornou possível basicamente matar o Doma. E ela basicamente vê ali
o espírito da Kanai e da Shinobu vindo até ela, agradecendo-a por conta de todos os seus esforços, que no fim das contas foram extremamente ótimos. No fim das contas, as duas poderão enfim descansar em paz. A gente até vê de que como se elas estivessem no outro mundo, correndo e reencontrando seus pais. E no fim das contas, a Kanao enfim podendo chorar agora de alegria por ter conseguido vingar a morte das suas duas irmãs, não de sangue, mas de coração. E assim a gente tem mais um desfecho de mais uma luta desse arco final de Kimetsu no Yaiba. E a gente infelizmente já vai ficando aqui pra trás com mais um vídeo que já vai se encerrando. Mas antes do vídeo realmente acabar, eu peço para que vocês deem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para receberem novos vídeos do canal. Eu trago muito mais Kimetsu no Yaiba, ainda tem muita coisa para rolar nesse desfecho de arco. Mas então, falou, valeu e fui!